Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Capítulo 19, a partir do versículo de número 9. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Amém, irmãos? Se quiser pode ficar sentado mesmo, tá? Fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 9, diz assim: Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, em nome de Jesus, que a palavra, Pai, ministrada neste lugar seja uma palavra proveniente do teu coração para o coração da tua igreja, conforme aquilo, Pai, que o Senhor ministrou em nosso coração. Que a tua palavra alcance, ó Pai, o coração do teu servo, da tua serva, que precisa, Pai querido, ouvir esta palavra. Espírito Santo de Deus, faça-se a tua vontade nessa noite, para a glória do nome do Senhor. Amém. Senta, irmãos, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Serei breve com aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. O capítulo que nós lemos é um capítulo bastante conhecido. Está no primeiro livro dos Reis. Quando nós olhamos o primeiro livro dos Reis, é um livro histórico da história de Israel. Nós não sabemos o seu autor, mas ele vem logo em sequência aos livros de 1º e 2º Samuel. É interessante, quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, nós vamos perceber que logo após a morte de Salomão, filho de Davi, o reino de Israel ele fora dividido. Roboão, filho de Salomão, ficou com a parte sul de Israel, e Jeroboão I ficou com a parte norte de Israel. Roboão ficou apenas com 2 tribos, a de Judá e Benjamim, enquanto Jeroboão I ficou com demais 10 tribos no norte. E Jeroboão I, para impedir que o povo pudesse atravessar, ir até Jerusalém e o templo adorar o Senhor, ele levantou 2 bezerros, um em Betel e um em Dan, norte e sul do reino de Israel, o reino do norte. E por conta disso o povo acabou caindo em iniquidade e em apostasia. E nós vamos perceber que logo após a morte de Jeroboão I, outros reis e dinastias se levantaram em seu lugar. Nós vamos perceber que o 7º rei depois de Jeroboão foi Acabe. Acabe sucedeu seu pai Orim. Acabe havia se casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal e Azerá, ou poste ídolo aí na sua tradução.
Era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, um homem idólatra, um rei bastante idólatra que adorava também a Baal. E diz a palavra do Senhor que quando Acabe e Jezabel começaram a reinar no reino do norte, em Israel, uma grande apostasia e iniquidade começou sobre aquela nação. Acabe levantou um altar para adoração a Baal e aos Baalins e demais ídolos, e construiu um templo. Ele começou a adorar a Baal, rivalizando a adoração a Deus, o Deus de Israel, o Deus que havia livrado o povo do Egito. E quando nós vamos olhar a história deste povo, de grande apostasia e afastamento do povo de Israel, da presença do Senhor, no capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos ver o campeão do Senhor se levantando, o homem que nós não conhecemos a sua genealogia, nós não sabemos quem são seus pais, não sabemos quem são seus amigos, irmãos, ou da onde ele vem. Apenas a palavra do Senhor vai nos dizer que um homem chamado Elias, de Tisbita, se levantou e foi diante de Acabe e disse: não vai chover enquanto eu não falar. E diz a palavra do Senhor que 3 anos e meio não houve chuva na face da terra de Israel. Um homem, um campeão de Deus chamado Elias, Deus levantou um homem para que pudesse desafiar aquela nação ímpia. Deus levantou um homem para que pudesse desafiar não apenas os 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas de Azerá. Deus levantou um homem chamado Elias para desafiar a autoridade de Acabe e de Jezabel, porque eles tinham se afastado da presença do Senhor e levado toda a nação à iniquidade. Após 3 anos e meio, vocês estão comigo, irmãos? Após 3 anos e meio, após esse período de 3 anos e meio que Deus cuidou de Elias no Querite, cuidou de Elias numa casa de uma viúva, cuidou de Elias durante todo esse período, Deus se manifesta a Elias mais uma vez e fala: Elias, vai diante de Acabe, vai diante de toda a nação, que eu vou fazer chover. E Elias vai até diante de Acabe. E quando ele se apresenta diante de Acabe, ele fala o seguinte: olha, junta os profetas de Baal, junta os profetas de Azerá, e vai lá no Carmelo, e eu sozinho vou desafiá-los. E vamos fazer o seguinte: eu vou erigir um altar, e eles vão erigir altar aos seus deuses, e o Deus que manda fogo, este será o Deus de Israel. Chegou o dia, chegou o momento. Apenas os 450 profetas de Baal se apresentaram contra Elias. E diz a palavra do Senhor que eles, 450 homens, começaram a invocar a Baal para que Baal pudesse mandar fogo do céu e queimar o holocausto. Só que Baal não respondia. Apesar dos gritos, apesar dos cortes do sangue, horas e horas, minutos passavam, Baal não respondia aos seus profetas, aos seus sacerdotes. E Elias, percebendo que Baal jamais responderia, ele começa a caçoar deles, falar: grita mais alto, talvez Baal tenha viajado. Grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Grita um pouco mais alto, talvez ele tenha ido no banheiro. Grita, pois ele ainda não está ouvindo vocês. E horas e minutos se passam e nada do fogo descer por parte de Baal. E passou o momento, e agora era a vez de Elias levantar o altar. E diz a palavra do Senhor que quando é a vez de Elias, Elias levanta novamente o altar, pega 12 pedras, coloca em seu devido lugar, representando cada pedra as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Esse altar é interessante, irmãos, porque nós vamos perceber que era um altar antigo, que Elias agora estava levantando novamente. Talvez era um altar que fosse em adoração ao Senhor, mas por causa da perseguição de Acabe e Jezabel, muitos dos homens de Deus foram mortos, perseguidos e ficaram escondidos ou vagantes pelos desertos. Muitas pessoas tiveram que abandonar as suas casas, muitas pessoas tiveram que abandonar o reino por conta da perseguição de Jezabel. Nós vamos perceber que logo quando começa o relato de Jezabel, a Bíblia vai nos falar que ela matou diversos profetas e homens de Deus. E esse altar era um altar antigo de adoração ao Senhor.
Quando eu vejo Elias levantando novamente o altar, colocando as suas pedras no seu devido lugar, nós vamos entender que Deus estava dizendo através de Elias, que Deus tinha um propósito de restauração da nação. O altar que outrora era para adoração a Deus estava quebrado. O altar outrora que servia de culto ao Senhor tinha sido derrubado, estava abandonado. Mas Deus, através de Elias, estava dizendo o seguinte: vou levantar novamente o altar. Esse altar vai servir novamente de adoração ao Senhor. Esse altar que queimava, esse altar que servia de culto, está derrubado, foi derrubado. Mas o Senhor está dizendo: eu vou levantar mais uma vez. E diz a palavra do Senhor que depois que Elias colocou as suas pedras em seus devidos lugares, ele fez uma pequena oração ao Senhor e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E depois de terminar a oração, fogo de Deus caiu do céu e queimou o holocausto. Aleluia. E após queimar o holocausto, aqueles 450 profetas de Baal foram mortos. E toda a nação e todo o povo que ali estava reunido começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O desafio estava feito, e Deus tinha provado para a nação que Ele é o verdadeiro Deus de Israel, que o poder está em suas mãos, que a adoração deve ser prestada somente a Ele. Deus não quer que fiquemos cocheando em dois pensamentos, ou seja, eu adoro a Deus ou adoro a outro ídolo, ou eu sirvo a Deus ou adoro o mundo. Deus está dizendo: ei, adore somente a mim. Me ajuda aí em nome de Jesus, João. Aleluia. E é interessante que após terminar o desafio, ele vai até Acabe e fala o seguinte: Acabe, corre, sobe no seu carro e coma, porque Deus vai mandar chuva. Ele sobe, ele pede ao seu servo para subir ao monte e ver, olha lá, vê se está vindo alguma nuvem. Por 7 vezes o jovem vai e volta, e na 7ª vez ele volta. Ele vê, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E ele grita: Acabe, corre porque vai chover. E quando Acabe vai com seu carro, com a sua carruagem em direção a Jezreel, em direção ao seu palácio, o Espírito do Senhor tomou Elias, e Elias começou a correr ao lado da carruagem de Acabe, e chegou primeiro na sua residência. E quando ele chega naquele local, eu vejo a esperança de Elias e vejo: agora é o momento da reforma, agora é o momento que eu vou ver Deus agindo na nação. Deus mandou o fogo, Deus reteu a chuva, mas agora é o momento da chuva cair, agora é o momento de vermos Deus agir. Acabe viu o poder de Deus, Acabe viu como Deus age, Acabe viu como Deus é poderoso. Só que uma pequena mensagem chegou até Elias. Essa mensagem endereçada a Elias veio de uma mulher chamada Jezabel, a esposa do rei Acabe, uma mulher sanguinária, perversa e maligna. Ela manda uma mensagem até Elias e diz o seguinte: olha, que os deuses me façam da mesma forma, se até amanhã esse horário você não estiver morto, Elias. Diz a palavra do Senhor que Elias teve medo, e ele foi em direção a Bérseba e em direção ao deserto. Sabe o que eu estou dizendo para você? Ele estava na região norte de Israel, ele passou todo o reino de Israel, chegou até o reino do sul, Judá, e atravessou até o deserto. Acabe Elias, para fugir de Jezabel, ele atravessou todo o reino de Acabe, chegou no reino sul, que era de outro rei, da linhagem e da descendência de Davi, e foi em direção ao deserto. O medo se apossou de Elias, a frustração se apossou de Elias, e ele falou: não sou melhor do que os meus pais, eu prefiro morrer.
E diz a palavra do Senhor que depois de chegar debaixo de um zimbro, que chega a mais ou menos 3 metros de altura, onde dá muita sombra, ele pediu a morte. E o anjo do Senhor tocou nele e disse: Elias, levanta e come por 2 vezes, porque a caminhada é muito longa. E diz a palavra do Senhor que Elias foi em direção ao Sinai, a Horebe, e durante 40 dias e 40 noites ele foi sustentado por aquele alimento dado pelo anjo. E quando ele chegou no Horebe, a primeira coisa que ele foi fazer foi entrar numa caverna. Vira para o seu irmão aí que está do seu lado e fala assim: Elias entrou na caverna. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e vemos eles como heróis. Nós olhamos para eles como se fossem pessoas impecáveis e perfeitas. Olhamos para esse homem, principalmente Elias, que tem uma passagem tão emblemática. Nós olhamos para Elias e vemos fogo de Deus descendo. Olhamos para Elias e vemos Deus retendo a chuva. Olhamos para Elias como um homem corajoso. Mas às vezes nos esquecemos do que Tiago falou depois, que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem que, apesar de ser um homem de Deus, um profeta de Deus, ele também tinha fraquezas. Elias, apesar de ser um homem cheio de Deus, ele tinha suas fragilidades. Elias, apesar de ser um homem que falava com Deus e sabia quando Deus falava com ele era um homem de carne e osso. E por conta do medo, da frustração que veio sobre ele, porque é bem provável que Elias tenha elevado as suas expectativas ao ver a manifestação de Deus no Carmelo e achar que Acabe começaria uma reforma em todo o reino de Israel, e que Jezabel, quem sabe, não se converteria, largaria os Baalins e Azerá e começasse a adorar o Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Elias entrou numa caverna, e quando ele entra na caverna, a palavra do Senhor vai até Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Vira para o seu irmão e fala assim: o que você está fazendo aqui? Pode falar, irmão, não fica com medo não. O que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo, Elias? Deus sabe, Deus conhece, sabia de tudo que Elias tinha passado. Deus conhecia toda a trajetória e cuidou de Elias até chegar ao Horebe. E durante todo esse percurso Deus não falou nada com Elias. Durante todo esse trajeto Deus não falou nada. Durante todo esse percurso de 40 dias e 40 noites até chegar no Sinai, não há nenhuma conversa e diálogo entre Deus e Elias. Apenas um homem frustrado, com medo, pedindo a morte, caminhando. Os estudiosos vão falar que de Bérseba até o Monte Sinai é 400 quilômetros, não daria nem 15 dias caminhando. Mas por conta da frustração que ele estava, o peso que ele estava carregando, ele demorou 40 dias e 40 noites para chegar. Imagina o peso das pernas ao caminhar, imagina a cabeça baixa, imagina o coração aflito, a mente perturbada, cheio de ansiedade, achar agora acabou, não sei o que fazer. Imagina toda a frustração sendo jogada diante de Deus. Só que quando ele chega na caverna, Deus fala com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E é interessante que Elias dá a sua resposta meio evasiva para com Deus: Senhor, sempre fui zeloso, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei. Talvez seja um pensamento egoísta dele, talvez ele não conseguisse enxergar completamente toda a situação. Mas Deus fala com Elias o seguinte: Elias, sai da caverna, vai até um monte, que eu vou lá me apresentar para você. E diz a palavra do Senhor que veio um forte vento, quebrando tudo, partindo os montes no meio, derrubando tudo. Mas diz a palavra que o Senhor não estava presente no vento.
terremoto abalando as estruturas. Mas diz a palavra do Senhor que Deus não estava presente no terremoto. Depois veio um forte fogo, mas Deus não estava presente no fogo. Mas depois veio uma voz suave, serena e tranquila, um sussurro, uma voz bem gentil. Foi o momento que Elias parou, pegou a sua capa, cobriu a sua cabeça. Agora Deus está falando, agora Deus está presente. Quando eu olho essa passagem, eu percebo Deus fala no fogo, fala no fogo. Deus fala através de vento, Deus fala através do vento, Deus fala através de terremotos, Deus fala através de terremoto, fogo, buzinas, trovões e relâmpagos, como aconteceu lá no Sinai, no capítulo 19 de Êxodo. Deus manifesta a sua presença da maneira que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Tem hora, pastor, que Deus precisa abalar tudo. Tem hora que trovões precisam se manifestar. Tem hora que fogo e tudo precisa tremer. Mas tem hora que é uma voz gentil e suave, que vai no profundo do nosso ser. Quando eu olho essa passagem, eu percebo que Deus age da forma que Ele quer. E Ele conhece a nossa estrutura melhor do que nós mesmos. Sabe o que Deus nessa passagem está dizendo para nós, irmãos? Elias, um homem de intimidade com Deus, sabia quando Deus fala, irmãos. Elias sabe quando Deus está presente, irmãos. Elias sabe quando Deus está falando, irmãos. Elias sabe quando Deus vai falar e tem um particular com Ele. A intimidade de Elias com Deus, a trajetória de Elias com Deus, irmãos, deu intimidade suficiente para ele saber quando Deus fala. E Deus conhece tanto a nossa estrutura, que agora não era um momento de fogo, não era um momento de tremer, não era um momento de terremoto, não era um momento de buzinas. Deus conhece tanto a psicologia humana, que Ele foi como uma voz suave até Elias. Novamente perguntou a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa caverna, Elias? Por que você está se escondendo aqui, Elias? Por que você está fugindo, Elias? Por que você está entrando no lugar que eu não mandei você entrar, Elias? Quando eu olho a caverna que Elias está adentrando, nós vamos perceber que Elias está fugindo da vontade de Deus. Entrar na caverna significa que Elias está abandonando o projeto do Senhor. Entrar na caverna significa que Elias está querendo abandonar tudo aquilo que Deus havia projetado para a vida dele. Só que Deus está falando o seguinte: Elias, não é momento de caverna, Elias. Não é momento de se esconder, Elias. Não foi para isso que eu te chamei, Elias. Não foi para sair, Elias, dessa situação que eu te escolhi, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus está dizendo para você nessa noite: o que você está fazendo na situação que você se encontra nessa noite? Às vezes nós adentramos na caverna por uma frustração que nós tivemos. Vai ter pessoas que vão adentrar na caverna e tentar se esconder porque teve uma decepção durante a caminhada. Tem pessoas que vão tentar se esconder numa caverna por causa do medo, da afronta que se levantou, das dificuldades que se levantaram, e prefere ficar escondidinho numa caverna sem ninguém ver, sem ninguém olhar, sem ninguém encontrá-la.
Tem pessoas às vezes que vai tentar se esconder numa caverna por conta de um erro que cometeu, uma falha que cometeu, e está querendo viver escondidinho, sem ninguém ver, porque se ninguém vê, ninguém aponta, se ninguém vê, ninguém acusa, se ninguém vê, ninguém faz nada. Mas Deus está dizendo nessa noite: não é hora mais de estar na caverna, não é hora mais de ficar escondido, não é hora mais de ficar frustrado, não é hora mais de ficar com medo. É hora de renovo, é momento de renovação, é momento de se levantar, é momento de fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Você está entendendo essa palavra, irmão? Aleluia, glória a Jesus. É interessante que mesmo Deus conhecendo toda a frustração de Elias, Ele questiona Elias, por que ele estava ali? Ele queria ouvir o seu servo, e Elias desabafa para com Deus. Tem momentos, irmãos, que precisamos conversar com Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, mas é o momento de nos derramar diante da presença do Senhor. Mesmo às vezes, pastor, falando nada com nada, às vezes a gente não entendendo coisa nenhuma, é só nos derramar e Deus está olhando. Calma, meu filho, eu estou cuidando. Calma, meu filho, Deus está olhando. A gente só está frustrado, só quer desabafar, só quer falar. E Deus está falando: por que você está aqui? Fala que eu estou te ouvindo nessa noite. Fala que eu estou te ouvindo. Desabafa para mim, Elias. Por que você se escondeu? Aleluia. No final aí dessa passagem, após Elias conversar com Deus e desabafar para com Deus, Deus fala o seguinte para Elias: o Senhor lhe diz, versículo 15: volte pelo caminho de onde você veio. Elias, volte pelo caminho de onde você veio. Depois de toda a manifestação de Deus, depois de todo o diálogo de Elias com Deus, depois da presença do Senhor estar ali com Elias, Deus fala o seguinte: Elias, agora é hora de voltar. Elias, agora é hora de sair da caverna. Elias, agora é hora de voltar ao projeto antigo. Talvez Elias estivesse em seu coração pensando: Senhor, eu fiz tanto, batalhei tanto, mas está dando tudo errado, por isso que eu estou me escondendo. Senhor, eu fiz tanto e a injustiça continua. Senhor, eu fiz tanto e Acabe continua reinando. Eu fiz tanto e ainda existem muitos profetas, falsos profetas de Acabe, falsos profetas de Jezabel, adorando Baal, adorando Aserá. Eu estou sozinho. Mas Deus está dizendo o seguinte: ei, o projeto ainda não acabou. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você chegou aqui. Volta ao mesmo projeto, porque esse projeto ainda não finalizou. Deus está dizendo para nós essa noite: o que eu tenho para realizar através da sua vida, irmão, ainda não terminou, ainda não acabou. Saia da caverna, volte pelo caminho que você chegou aqui, porque tem muita coisa ainda para ser feita. E Deus falou o seguinte: olha, quando você sair, você vai pelo caminho de Damasco, vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e vai ungir Elias no seu lugar, vai ungir Eliseu no seu lugar, como seu substituto. Talvez alguém olhe essa passagem e fale assim: ah, mas o projeto então que Deus tinha na vida de Elias acabou, porque Eliseu vai substituí-lo. Pelo contrário, Deus está dizendo o seguinte: olha, tem muita coisa ainda a ser feita, e o que precisa ser feito não vai terminar com você, Elias. Você vai precisar de um substituto para concluir toda essa obra. Deus está dizendo, irmãos, para Elias o seguinte: olha, Jezabel e Acabe vão cair, porque eu vou colocar Jeú no lugar deles. O rei da Síria vai cair, porque eu vou colocar Azael no lugar deles. Elias, você também vai passar, e eu vou colocar Eliseu no seu lugar. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Eu sou o Deus que levanta reis e abate reis. Eu sou o Deus que dá a vida
que tira a vida, eu sou o Deus que exalta e o Deus que abate. Eu sou o Deus que reina soberanamente sobre todas as coisas. Você está com medo de quê, Elias? Você está com medo de quê, Elias? Você está com medo de quê, Elias? Saia da caverna, porque tem muita coisa ainda para fazer, e você não está sozinho. Deus está dizendo para alguém que nessa noite você não está sozinho. Nessa batalha eu estou com você, nessa frustração eu estou com você, nesse medo eu estou com você, nas dificuldades eu estou com você. Quando você está desanimado, eu estou com você. Quando você está abatido, eu estou com você. Quando você está sem ânimo para caminhar, eu continuo com você. Quando você está triste, eu seguro nas suas mãos. Quando você está sem força, eu te levanto em meus braços. Você está comigo, eu estou com você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A obra que Deus tem para realizar na sua vida ainda não terminou, meu irmão. A obra que Deus tem para realizar através da sua vida, minha irmã, ainda não acabou. O Senhor está dizendo nessa noite: a história não terminou por aqui. A história não acabou. Ainda muita coisa para ser escrita. Ainda muita coisa para ser feita debaixo desse céu, para a glória do nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Saia da caverna nessa noite. Saia da onde você está. Eu não sei o que te levou a tentar se esconder. Eu não sei o que te levou a tentar fugir do chamado. Eu não sei o que te levou a você tentar se esconder daquilo que Deus tem para você, dos propósitos de Deus na sua vida. Mas Deus nessa noite está dizendo: saia da caverna, volte ao projeto, volte ao chamado, volte ao caminho, volte a seguir a vontade do Senhor. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Vou estar orando ao Senhor. Oh Jesus, quantas vezes tentamos nos esconder na caverna, irmãos? Quantas vezes tentamos fugir? Quantas vezes tentamos nos esconder? O medo, a frustração, as debilidades que temos, as fragilidades que nós enxergamos em nós mesmos. Quantas vezes, irmãos, tentamos nos esconder do chamado, fugir daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas Deus está dizendo nessa noite: a história não acabou, o propósito não terminou. Ainda há muita coisa para ser feita, ainda há muita coisa para ser realizada. Oh Jesus, nós te exaltamos neste lugar. Nós te bendizemos neste lugar, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo chamado. Muito obrigado pelas misericórdias. Muito obrigado pela graça. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos nessa noite pela tua presença. A Deus está dizendo: saia da caverna nessa noite. Saia da caverna nessa noite. Levante-se, sacode a poeira. Você vai dar a volta por cima. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você ainda vai viver muitas coisas com Deus.
te amo. E as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo aí, desiste, vira aí, já tá perdido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu cuidado, Jesus.